Mentiram para você sobre a lei da atração? Pois fique aqui comigo até o fim e tire suas próprias conclusões. A lei da atração, como a maioria conhece, muitas vezes ela parte de uma sensação de carência. Aquele, eu não tenho isso, preciso trazer para mim. É o foco na falta. Essa mentalidade, sem querer, pode até reforçar o vazio, sabe? Porque o foco está sempre na escassez. Mas existe uma outra lei, bastante alinhada com os princípios da técnica de sincronização bioenergética, que propõe um caminho inverso, partir da plenitude. A ideia é: aquilo que eu desejo já existe em mim como potencial. Eu só preciso tirar o que está impedindo de aparecer. As analogias que o e-book A Lei da Extração usa são bem visuais e ajudam a entender esta perspectiva. Por exemplo, pense no escultor. Ele está lá com um bloco de mármore bruto. Ele não atrai a estátua de fora. Ele vai removendo o excesso de pedra para revelar a forma que já estava ali dentro, esperando. Ou então, imagina uma lâmpada antiga, toda coberta de poeira. A gente não precisa criar a luz já está lá. A gente só precisa limpar a poeira que está ofuscando ela. Essa é a ideia base da extração. A lei da atração foca muito no futuro, tipo, um dia eu vou ter aquilo e sempre partindo da falta. Já a extração parece que puxa para o presente. Como eu acesso isso agora? O livro até dá uma olhada diferente naquele caso famoso do Jim Carrey, do cheque de 10 milhões. Pela ótica da extração, não é que ele atraiu o dinheiro. A leitura seria que ele conseguiu extrair de dentro dele um estado interno, de confiança, de já ser aquele ator de sucesso. E essa vibração interna acabou alinhando a realidade de fora. O livro vai buscar uma base filosófica e se conecta bastante com Spinoza. A essência do pensamento dele é que a divindade, ou a fonte criadora, não está separada da gente, lá longe. Ela é imanente, está presente em tudo, na natureza e principalmente dentro de nós. Tem até uma citação que atribuem a ele que resume bem: não me procure fora, não me achará. Procure-me dentro de você. É aí que estou. Então, se o nosso potencial máximo já está aqui dentro, a lógica muda, né? Não é atrair, é mais identificar e remover os bloqueios internos para poder acessar isso. Isso me lembra outra coisa que o e-book traz, a releitura da alegoria da caverna de Platão. Normalmente a gente pensa nas sombras como as ilusões do mundo lá fora, né? Mas por essa ótica da extração, as sombras poderiam ser as nossas próprias crenças limitantes, aquela narrativa interna de escassez que a gente compra. E tentar atrair sombras melhores não adiantaria nada. Seria só trocar uma ilusão por outra, mas ainda dentro da caverna. Sair da caverna, nessa perspectiva da extração, seria um ato de extração interna também. Ou seja, extrair a coragem de questionar as próprias sombras, extrair a força para quebrar as correntes, que na verdade simbolizam nossos medos, nossos traumas, condicionamentos. O objetivo não é trazer a luz do sol para dentro da caverna, é remover o que impede a gente de sair e perceber a luz que já existe lá fora e aqui dentro. Aquela dificuldade que os outros prisioneiros têm em aceitar a realidade fora da caverna ilustra bem a nossa resistência em largar a mentalidade de carência. E para começar essa saída da caverna interna, o livro sugere uma coisa bem prática. Uma pergunta simples, mas que parece ser uma ferramenta inicial de extração. Neste momento, eu estou bem? A ideia é que essa pergunta age como um freio de mão no piloto automático da mente. A nossa mente está quase sempre ou remoendo o passado ou ansiosa com o futuro. Quando você se força a perguntar, nesse momento eu estou bem? Você tem que ancorar no presente. Tem que procurar evidências de bem-estar agora, mesmo que a situação geral seja difícil. Ainda assim, quase sempre tem algo que está bem. A sua respiração está funcionando, o seu corpo está aqui, talvez tenha um raio de sol entrando pela janela. Sempre tem algo. Isso começa a treinar a mente a reconhecer a plenitude que já existe, a extrair a sensação de segurança ou paz do momento presente, em vez de ficar esperando ela no futuro, que nunca chega. Agora, se a gente quer extrair uma realidade específica do nosso potencial interno, a gente precisa definir com clareza o que é isso. Pedidos vagos, tipo, quero mais dinheiro ou quero um relacionamento, tendem a gerar resultados vagos ou até desalinhados com o que a gente realmente quer, no fundo. E essa ideia de direcionar a energia interna, isso conecta com outro ponto que o e-book traz, que é o princípio hermético. Tudo é mente. Esse princípio, basicamente, sugere que a nossa consciência é a arquiteta da nossa realidade. Nossos pensamentos que predominam. Nossas crenças mais profundas. Principalmente aquelas do subconsciente, que, segundo o livro, não distingue muito bem o que é real do que é imaginado vividamente. Tudo isso cria um campo energético ao nosso redor. E esse campo interage com o campo maior da inteligência universal. Portanto, cultivar estados internos alinhados com a realidade que a gente deseja extrair. Não é só pensamento positivo, é um trabalho energético mesmo. É como se a gente estivesse sintonizando um rádio interno na frequência daquilo que já existe em potencial e que a gente quer trazer para a nossa experiência concreta. A extração, nesse sentido,
é um processo ativo de gerenciar a própria mente e a própria energia. Mas assim, na prática, como a lei da extração se diferencia da lei da atração? Bem, na atração, muitas vezes, a ênfase é visualizar, sentir e soltar, ficar esperando que o universo entregue. A extração propõe um movimento interno mais ativo. É tipo identificar o potencial, limpar os bloqueios que impedem ele de sair e aí agir a partir desse estado interno de já ser ou já ter. A ação inspirada nasce de dentro, entende? Não é uma espera ansiosa. E a segunda distinção crucial é a mentalidade de completude versus a mentalidade de escassez. A atração, mesmo sem querer, pode acabar reforçando aquele eu não tenho, preciso ter. A extração insiste em começar pelo reconhecimento. Eu já sou isso em potencial, ou eu já tenho isso em potencial. Só preciso liberar, expressar. Essa mudança no ponto de partida altera completamente a energia do processo todo. Agora, o livro também alerta para a gente saber distinguir o desejo do ego do chamado da alma. O desejo do ego geralmente nasce da carência, da falta. Quero aquele carro para impressionar os outros. Quero aquele cargo para me sentir validado. Quero aquele relacionamento para não ficar sozinho. E geralmente gera ansiedade, comparação, aquela sensação de urgência, baseada no medo de não ter, de ficar para trás. Já o chamado da alma, ele emerge da plenitude interna. Quero criar essa arte porque isso expressa quem eu sou de verdade. Quero liderar esse projeto porque meu coração me guia para isso. Quero construir essa relação porque ela me permite expandir e contribuir. É quase como se perguntar: eu estou tentando pegar algo lá fora para me completar? Ou estou tentando liberar algo aqui de dentro para me expressar? Muda a perspectiva toda. E como é que o livro sugere que a gente faça essa liberação, essa limpeza na prática? Muito simples, através de protocolos fáceis de memorizar por serem acrônimos. Por exemplo, protocolo como o SALT, que seria sinta, observe, libere, transforme, estabilize, sugerem um processo consciente para a gente encarar certos bloqueios sem ficar julgando, permitindo que a energia volte a fluir e transforme o padrão antigo. Assim, o primeiro passo prático seria essa limpeza, o remover o excesso de mármore lá da analogia do escultor. Tem também o protocolo Desperte, que mostra que não adianta querer ouvir uma estação que transmite em 99.9 FM se o seu rádio está lá sintonizado em 88.1 AM, né? A gente precisa ajustar o nosso dial interno. Isso envolve cultivar deliberadamente os sentimentos, os pensamentos, até a postura corporal, que correspondem àquela realidade desejada, como se ela já fosse presente. É um ato de incorporar a frequência desejada para que o potencial interno que vibra naquela frequência possa se manifestar. Isso conecta de novo com a ideia do Jim Carrey. Ele estava sintonizando a frequência de ser um ator de sucesso. O e-book cita outros exemplos também, tipo o Viktor Frankl encontrando o significado lá no campo de concentração nazista. Parece que essa extração interna é algo que pessoas muito resilientes fazem, às vezes até sem dar esse nome. Ele extraiu sentido e propósito das circunstâncias mais terríveis que se pode imaginar. A escritora J.K. Rowling extraiu todo o mundo de Harry Potter da imaginação dela enquanto passava por um período super difícil. Nelson Mandela extraiu perdão e uma visão de futuro de décadas de prisão. A Oprah Winfrey extraiu força e empatia das dores do passado dela. São exemplos muito poderosos de como a fonte maior dos recursos, seja significado, criatividade, resiliência, força, está dentro da gente, esperando ser acessada ou extraída, independentemente das condições lá fora. Outro ponto que o livro aborda é a pressão do campo coletivo. O nosso ambiente social, família, amigos, colegas, pode, consciente ou inconscientemente, nos puxar de volta para a versão antiga que eles conhecem da gente. E, às vezes, falta também uma estrutura clara para manter a mudança ou um propósito evolutivo maior que fundamente essa transformação. Para combater isso, o e-book sugere duas coisas: cultivar uma identidade evolutiva, ou seja, se ver como alguém em constante aprendizado e expansão, e buscar ou até criar uma comunidade de crescimento, gente que apoie e espelhe essa nova identidade, essa jornada. De um modo geral, a mensagem central que emerge do livro, A Lei da Extração, é uma inversão bem poderosa de perspectiva. O poder de criar a vida que a gente deseja não estaria em ficar tentando desesperadamente puxar algo de fora para preencher um vazio que a gente sente aqui dentro, mas sim em reconhecer a imensa riqueza que já existe em nós, limpar o que está atrapalhando a visão disso e permitir que essa riqueza se expresse. A plenitude não seria um destino lá na frente para a gente alcançar, mas um ponto de partida aqui dentro, para ser redescoberto. Isso deixa a gente com uma reflexão bem profunda, né? Inspirada diretamente pelo livro. E se o maior obstáculo para a nossa felicidade, para a nossa realização, não for a falta de algo lá fora? Dinheiro, sorte, a pessoa certa, o que for. Mas sim, a nossa própria dificuldade
em reconhecer, em acreditar na magnificência que já mora aqui dentro. O que mudaria se a gente começasse a operar a partir daquela pergunta fundamental? Eu já sou completo na minha essência. O que eu preciso soltar, limpar ou permitir agora para que essa plenitude se manifeste mais livremente na minha vida? Qual potencial único, extraordinário está aí dentro de cada um de nós, silenciosamente esperando para ser descoberto e extraído? Caso você tenha dificuldades para lidar bem com todas estas questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética também pode te ajudar muito nisso. Ela está muito alinhada com os princípios da lei da extração. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos, e que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E se você gostou deste vídeo, deixa aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente, porque o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para maiores informações sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo e descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental, para você, para sua família e até mesmo para a sua empresa.